Este dia já estamos aqui para mais uma live e estamos na presença de Deus, porque todos os dias nós temos que buscar a presença. Por que essa live a gente fala que é liderar a mente? Porque nós começamos a liderar nossa mente pela manhã, quando nós escolhemos nossos pensamentos. A nossa mente, ela tem a facilidade de ir mais para o negativo, mas eu escolho se eu mantenho o negativo ou positivo. E a palavra de Deus nos ajuda a entender como seguir a vida da forma certa, na direção certa. Então, todos os dias nós estamos aqui alimentando a nossa maior ferramenta de avanço, que é a nossa mente, tá? E hoje nós vamos para a leitura de Números 9, onde vai falar da Páscoa, da celebração da Páscoa no deserto, da nuvem da presença de Deus que guiava o povo. Já pensou ter uma nuvem guiando o povo? Que maravilha! Deus e redenção e direção. Já nós estaremos aí com a nossa turma top demais. Bom dia, Márcio, tudo bem? E nós vamos para a leitura disso, tá? Gente, é uma forma que, por exemplo, é um recurso para mim a palavra de Deus, né? Cada um vai achar os recursos que são, como é que eu posso dizer? Que façam sentido para cada um, tá? Mas esse é um recurso muito poderoso. E a palavra caminho, verdade, a vida, né? Então vamos lá pedindo o Espírito Santo para estar conosco e dar direção desse dia lindo e cheiroso. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da sua saída do deserto do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa do seu tempo determinado. No dia 14 desse mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrarei. Segundo todos os estatutos, segundo todos os ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrarem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no 14 dia do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado no corpo de homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante a Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: imundos estamos nós pelo corpo do homem morto, porque seremos privados de oferecer oferta ao Senhor no tempo determinado em meio dos filhos de Israel? E disse Moisés: esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, entre vossas gerações, for imundo por tocar no corpo morto e achar-se a jornada longe de vós, contudo ainda celebrar a Páscoa do Senhor, no segundo mês do 14, à tarde celebrarão com pães ázimos, ervas amargas e comerão. Dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Porém, quando o homem for limpo, não tiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Este homem levará o seu pecado. E quando o estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrará a Páscoa, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o rito, assim celebrará. E o mesmo estatuto haverá para vós, assim o estrangeiro como o natural da terra. E no dia que for levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo da tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência do fogo até amanhã. Assim era contínuo, a nuvem o cobria, de noite havia aparência do fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E o lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava no tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Então a nuvem, ela vinha dando a direção. Vai, fica, para, age, faz, vem nessa linha. Então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, todas as vezes que a nuvem, desde a tarde até a manhã, ela não assava pela manhã, então partiam. Quer dia, quer noite, alcançando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e se alçando, ela partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojava, segundo a ordem do Senhor partiu. Cumpriu o dever para o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém? Então, queridos, o que a gente
a gente vem e analisa aqui. Nós analisamos que o Senhor ele dava a direção para o povo. E hoje nós não temos uma nuvem dando direção, mas temos o Espírito Santo que traz a direção. Então, o primeiro ponto, nós temos a Páscoa aqui, que é a lembrança da redenção do Senhor, né? O amor dele, ele traz esse memorial. E traz aqui também um link com Jesus, que vai vir, né, trazendo a redenção dos nossos pecados. Segundo ponto, Deus dá novas oportunidades. Então, quando aqueles homens eles estavam lá com a questão do homem morto e eles queriam participar da Páscoa, o Moisés foi checar com o Senhor, ver como é que poderia fazer para ajudá-los. E aí, no caso, ele vai e o Senhor dá uma oportunidade para eles, né? E terceiro ponto, a nuvem da presença guia o povo. E hoje, talvez, acho que a nuvem aqui ela é uma das coisas mais fortes desse capítulo, né? Porque ele traz um discernimento espiritual sobre como a gente vai andar na direção de Deus, né? Como a gente está andando na direção de Deus. Então, nós devemos estar nessa busca o tempo inteiro e ter esse entendimento da presença do Senhor, amém? E hoje, assim, a oração que nós podemos fazer é: Deus, eu quero servir a tua direção, né? E o Espírito Santo me dá a direção clara para o que eu preciso, as decisões que eu preciso tomar na minha vida. E glória a Deus, porque o Espírito Santo ele nos direciona. Amém, queridos? Então nós estamos o tempo todo aprendendo com a palavra de Deus, discernindo a palavra de Deus. E Deus ele é maravilhoso, ele é perfeito. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione, nos dê sabedoria. E eu já falei ontem, vou falar novamente. A linguagem do amor do Senhor é a obediência. Então fica firme que coisas grandes vão vir. Lembrando que todas as lives você encontra no Spotify, no YouTube e o link está na bio. Simples assim. Fica com Jesus.